Fala galerinha do canal FM+, com vocês aula 9, projeto ERJ 2024. Essa aula é muito rápida, essa aula de hidrostática, parte 2. Embora não seja de um assunto, a UERJ já cobrou algumas vezes, tanto em exame de qualificação, quanto na prova de final de ano, prova discursiva, tá? Princípio de Pascal, tá? Fala basicamente de prensa hidráulica, macaco hidráulico, elevação de automóveis, em oficinas, etc e tal, ok? Muito rapidinho, preste atenção, pay attention. Falta pouco para o UERJ, faltam 3 semanas, 4 semanas, algo assim. Então não perde a aula não, fica aí atento, tá? Tenta salvar uma questãozinha lá. Vambora, bora que bora. Princípio de Pascal fala o seguinte: fala nada. Entenda aqui uma coisa. Tá vendo o recipiente? O recipiente com água, tá? Essa coisa rosa aí é água. Eu pego no recipiente 2 pontos, um A e um B. Cara, eu não tenho a menor dúvida de que a pressão em A é menor que a pressão em B. Por que isso? Porque eu estudei a aula 7. Eu estudei a aula 7 em que a pressão ela é proporcional à profundidade. Ela é a pressão atmosférica plus dGH. Dessa maneira, quanto maior a profundidade, maior vai ser a pressão. Quanto menor a profundidade, menor vai ser a pressão. E o ponto A está a uma profundidade que é menor. Naturalmente, a pressão de A é menor do que a pressão de B. Não tenho dúvida disso. As pressões são diferentes. A de A é menor. But, se você, por exemplo, conseguir botar uma tampa aqui, uma tampa bem justinha, solta, bem justinha aqui, mais solta, que possa subir e descer, e você de repente pressionar aqui, fizer uma força extra aqui, ó, de tal forma que você vai comprimir esse líquido, vai rolar aqui um aumento de pressão. E aí, meu amigo, entra o princípio de Pascal, que fala o seguinte: o aumento de pressão, a variação de pressão que existia em A é igual à variação de pressão que existe em B. Vou te dar exemplos. Imagina que o ponto A tem a pressão de, sei lá, 2 atm. E que o ponto B tem a pressão de 6 atm. Estou chutando. Se eu provocar um aumento de pressão de 1 atm lá em cima, esse aumento de pressão ele se transmite integralmente aos 2 pontos. Ou seja, esse ponto aqui ganha 1 atm, esse ponto aqui ganha 1 atm. Então, o princípio de Pascal diz isso. O aumento de pressão, a variação de pressão exercida na superfície de um líquido, ela se transmite integralmente, ela não se distribui, ela se transmite integralmente a todos os pontos do líquido. Olha lá, o acréscimo de pressão sofrido por um ponto de certo líquido é transmitido integralmente a todos os pontos do mesmo líquido. Bora então ver a aplicação disso, a prensa hidráulica, macaco hidráulico. Que animação é essa, hein? É isso aqui, ó. A prensa hidráulica, ou macaco hidráulico, é um tubo em U da aula passada. Na verdade, eu não expliquei tubo em U, não. Eu expliquei vasos comunicantes, dá no mesmo, tá? Só que ele é irregular. Por quê? Porque ele tem uma área pequititinha e uma área grandona. Se você quiser elevar um carro, o que você faz na verdade? Você coloca o carro aqui, tá? E faz uma força aqui. Esses dois êmbolos são móveis, tá? Esse êmbolo aqui, S1, e esse êmbolo S2 são móveis, eles podem subir e descer, sem deixar vazar aquela substância líquida ali. Normalmente óleo é hidráulica, mas aqui existe óleo, tá? Hidro significa fluido, é uma relação com fluido. Então, a partir do momento que eu exerço uma força F1 aqui, esse líquido se desloca e lá do outro lado é aplicada uma força F2. Minha caneta não está ajustada ainda. Desse lado 1 existe um aumento de pressão ΔP1. Lá do outro lado vai existir um aumento de pressão ΔP2. E pelo princípio de Pascal, o aumento de pressão que existe em 1 é igual ao aumento de pressão que existe em 2. Tem um pequeno mini little detalhezinho. Tu sabe que pressão é força sobre área.
Então aqui no ΔP1 o aumento é o aumento da força 1 sobre a área 1. Lá do outro lado é o aumento da força 2 sobre a área 2. Essa é a fórmula, essa é a equação da prensa hidráulica do macaco hidráulico. Será que isso caiu em prova? Deixa eu ver. Essa questão é antiquíssima, questão de elefante. Fala o seguinte: um adestrador quer saber o peso de um elefante. Utilizando uma prensa hidráulica, consegue equilibrar o bicho sobre o pistão de 200 centímetros quadrados. Então essa área aqui, 200 nada, 2.000 centímetros quadrados. Exercendo uma força vertical equivalente a 200 newton para baixo sobre o pistão da prensa, cuja área é 25. Então aqui ele faz uma força de 200 newtons para uma área de apenas 25. Olha a diferença nas áreas. 25 para 2.000. Ele quer saber qual é o peso do elefante. Repare que ele fala que o cara consegue equilibrar. Se ele consegue equilibrar, eu entendo força resultante total igual a zero. Olha só. Eu sei que o elefante tem um peso próprio dele. E eu sei que quem sustenta ele é o pistão. Aplicando sobre ele essa força F2 aqui que eu vou querer calcular. E como que eu vou calcular? Usando a formulinha de prensa hidráulica. F1 sobre a área 1 é igual a F2 sobre a área 2. Desenrola isso aqui. A força F1, que é essa aqui, vale 200. A área vale 25. Do outro lado, a força 2 é o próprio peso do elefante. Porque o peso do elefante está se equilibrando com a força 2. Então eu vou anotar aqui, peso sobre a área 2, que vale 2.000. Vou simplificar 200 com 25 e vou achar 8. Então 8 é igual ao peso sobre 2.000. Se eu multiplicar cruzado, o peso vai ser igual a 8 vezes 2.000, que é 16.000 nelsons, 16.000 newtons. Matei a questão. Beleza? Questão rápida, rasteira, tranquila. Se você reparar, essas questões são antigas, tá? Só que eu estou chutando que elas podem aparecer, por quê? Porque a UERJ está voltando aos moldes de 2019, de 2020, na verdade, né? Antes da pandemia. Então eu estou fazendo algo um pouco mais completo para poder me livrar aí, para poder cercar a UERJ de alguma forma. Leiamos. Observe na figura a seguir a representação de uma prensa hidráulica. De novo, prensa hidráulica. Tu já percebeu que isso aparece pra caramba. Na qual as forças F1 e F2 atuam respectivamente sobre os êmbolos dos cilindros 1 e 2. Admita que os cilindros estejam totalmente preenchidos por um líquido. O volume do cilindro 2 é igual a 4 vezes o volume do cilindro 1. Isso aqui eu vou destacar. Isso aqui eu vou destacar. O volume do cilindro 2 é igual a 4 vezes o volume... Falei ao contrário, mas é isso aí que você está vendo. Cuja altura é o triplo, é o triplo, é o triplo, é o triplo, é o triplo... É o triplo da altura do cilindro 2. A razão entre as intensidades das forças F1 e F2 vale quanto? A razão entre as intensidades das forças, quando o sistema está em equilíbrio, corresponde a quanto? Ou seja, ele quer a razão F1 sobre F2. Por que F1 sobre F2 e não F2 sobre F1? Eu estou colocando na ordem que elas aparecem. Bora lá. A questão me obriga a falar que se essa aqui for a área 1 e essa aqui for a área 2, obrigatoriamente, força 1 sobre a área 1 é igual a força 2 sobre a área 2. Beleza. Ele quer a razão F1 sobre F2. Então, vou passar F2 para cá e a área 1 para lá. F1 sobre F2, que é o que eu quero, é a área 1 sobre a área 2. Inclusive, alguns autores apresentam essa equação de Pascal assim. Vamos voltar aqui e vamos ver como que a gente acha uma relação entre as áreas. Vamos lá. O volume do cilindro 2 é igual a 4 vezes o volume do cilindro 1. Então, o volume do cilindro 2 é igual a 4 vezes o volume do cilindro 1. Volume de cilindro, seu professor de matemática, Fábio Costa,
diria que volume de cilindro é a área da base, vezes a altura. Olha a criança nascendo. Ó. Volume 2, área 2, altura 2. Volume 1, 4 vezes área 1, altura 1. Repare que eu já tenho como conseguir a razão aqui, ó. É H2, é 4 vezes área 1 sobre área 2, vezes o H1. Joga lá. Eu vou pegar essa equação e vou passar lá para o outro lado, lá para o outro slide. Espera aí. Repare que eu estou precisando da razão A1 sobre A2. Razão área 1 sobre área 2. E a equação está aqui. H2 é igual a 4 vezes aquilo ali. Deixa eu ver qual é a relação entre as alturas. Volta lá no enunciado. Cuja altura é o triplo do cilindro 2. A altura 1, H1, é o triplo da altura 2. H1, cuja altura é o triplo do cilindro 2. Então, a altura 1 está aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou falar o seguinte. Na minha equação, H2 é 4 vezes área 1 sobre área 2, vezes a altura 1. Mas a altura 1 não é 3H2? Joga lá. Tudo que é H1, tu joga um 3H2. E aí você vai poder cortar o H2. Vai ficar assim, ó. 1 é 4 vezes A1 sobre A2 vezes 3. Ou seja, 4 vezes 3, 12. 1 é igual a 12 A1 sobre A2. Passa para lá. 1 sobre 12 é igual a A1 sobre A2. Achei a razão entre as áreas. Achando a razão entre as áreas, eu mato a questão. Aqui, ó. Área 1 sobre área 2 é igual a 1 sobre 12. 1 sobre 12, letra A de amor. Chá é questão um pouquinho puxada, exame de qualificação, mas o exame de qualificação é assim mesmo, tem questão puxada mesmo, tá? Vá se acostumando. Beijo do gordo, não perde a próxima aula, aula 9, aula de empuxo, tá? Fica ligadaço aí, pode acompanhar. Eu vou colocar mais links de hidrostática para você, não sei se eu coloquei na aula anterior, vou colocar para tu, ok? Beijo do gordo, tchau!